Passaram-se muitos anos desde que Deus havia chamado Abraão para sair da casa de seu pai e caminhar rumo ao desconhecido. Nesse tempo, ele aprendeu a confiar na promessa divina, mesmo quando tudo parecia improvável. Já idoso, com o vigor diminuído pelo tempo e pela dureza do deserto, Abraão testemunhou o nascimento de Isaque, o filho esperado por décadas. Naquele menino repousavam todas as esperanças de bênção e de cumprimento da aliança que Deus selara com ele. Quando Isaque chegou, Sara riu, como se quisesse encobrir o espanto de ver a vida brotar em seu ventre enrugado. O nome do menino, Riso, carregava a memória do impossível que Deus tornara realidade. Isaque não era apenas uma criança, era a prova de que o Senhor cumpre o que promete, ainda que tudo indique o contrário. Por isso, ninguém poderia imaginar que, um dia, o mesmo Deus pediria a Abraão que o oferecesse em sacrifício. A narrativa não antecipa explicações nem suaviza o impacto. Apenas declara que Deus resolveu provar Abraão. O verbo é preciso provar, não destruir. O propósito não era o sofrimento pelo sofrimento, mas a revelação da fé que havia sido amadurecida por anos de obediência. Abraão, disse Deus. Ele respondeu com a prontidão de quem já se acostumara a escutar a voz divina. Eis-me aqui. Então vieram as palavras que soariam como uma espada rasgando o coração de qualquer pai. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. A Escritura não menciona qualquer protesto. Não registra lamento ou argumentação. Apenas declara que Abraão levantou-se do madrugada, preparou o jumento, chamou 2 servos e tomou consigo Isaque e a lenha do holocausto. Cada gesto parecia carregado de silêncio e resignação. Era como se Abraão tivesse compreendido que, de algum modo, aquele Deus que deu vida onde havia esterilidade também poderia restaurá-la, mesmo após a morte. O caminho até Moriá durou 3 dias. 3 dias em que o velho patriarca deve ter lutado contra os pensamentos mais sombrios. 3 dias de contemplar o rosto sereno de Isaque, sem ousar revelar-lhe o destino que os aguardava. A cada passo, Abraão reafirmava sua confiança no Deus que o chamara. Não havia como entender, mas havia como obedecer. Quando avistaram de longe o monte designado, Abraão disse aos servos: Ficai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. As palavras podem parecer apenas práticas, mas nelas havia algo que ressoava como esperança. Ele falou que ambos voltariam. Seria uma confissão de fé? Ou apenas uma forma de poupar os servos da angústia? Abraão tomou a lenha e a colocou sobre Isaque. Ele mesmo carregou o fogo e o cutelo. O menino caminhava ao seu lado, talvez percebendo o peso que não era só de madeira, mas de algo muito mais profundo. Por fim, Isaque rompeu o silêncio. Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Então veio a pergunta que fendeu o coração do patriarca. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respirou fundo. As palavras que pronunciou não eram evasivas, mas cheias de confiança. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E seguiram caminhando juntos. Talvez Isaque não compreendesse a resposta, mas aceitou a presença paterna como garantia de que tudo estava sob controle. Ao chegarem ao local, Abraão construiu o altar. Cada pedra empilhada era um ato de obediência que contrariava o instinto mais básico de preservar o filho. Arrumou a lenha. Então, com mãos trêmulas, amarrou Isaque. O texto é sóbrio. Não descreve lágrimas ou súplicas, mas é difícil imaginar que não tenham existido. Colocou o menino sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu a mão e pegou o cutelo para imolar o filho. Era o ponto extremo da confiança. A mente humana não pode sondar completamente o que se passava no coração daquele homem. Tudo o que Deus havia prometido estava em risco. Todas as promessas repousavam sobre aquele corpo prestes a ser sacrificado. Então, no instante em que o ato final estava para consumar-se, veio a voz do céu. Abraão, Abraão, ele respondeu pela 3ª vez. Eis-me aqui. O anjo do Senhor disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu, atrás dele, um carneiro preso pelos chifres num arbusto. O Deus que pedira tudo proveu tudo. Abraão tomou o carneiro e o ofereceu em lugar do filho. Chamou aquele lugar o Senhor proverá, porque, como se dizia, no monte do Senhor se proverá. O anjo voltou a falar. Agora, para selar uma bênção, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz.
Abraão voltou com Isaque ao encontro dos servos. Eles desceram juntos daquele monte onde a fé foi levada ao limite. Embora retornassem aparentemente iguais, nunca mais seriam os mesmos. Aquele dia marcaria para sempre a história do relacionamento entre Deus e os homens. O sacrifício de Isaque tornou-se um paradigma do que significa confiar além do que a razão pode suportar. Não era apenas obediência cega, mas a certeza de que Deus é digno de confiança mesmo quando o caminho é absurdamente doloroso. O Novo Testamento diria que Abraão considerava que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Essa era a lógica que sustentava sua fé. Se Deus havia prometido, ele mesmo garantiria o cumprimento, ainda que fosse necessário vencer a própria morte. Isaque não era apenas um filho querido, era o depositário da promessa. Sacrificá-lo parecia anular o futuro inteiro. Ainda assim, Abraão obedeceu. Essa obediência não foi um ato automático, mas o clímax de uma vida inteira de relacionamento com Deus vivo. O Monte Moriá se tornaria, posteriormente, o local onde Jerusalém seria edificada. Séculos depois, outro pai levaria seu filho ao sacrifício definitivo, sem que dessa vez houvesse um carneiro para substituí-lo. O Calvário seria o cumprimento último da fé que Abraão prefigurou. Se no Éden o homem se afastou de Deus, e em Moriá a fé foi provada, na cruz o amor divino se entregou plenamente. A história de Abraão e Isaque é sombra e prenúncio do sacrifício de Cristo, no qual Deus proveu a redenção de toda a humanidade. Quando Abraão amarrou Isaque, amarrou também tudo o que era mais precioso em si mesmo. Sua própria identidade, seu futuro, suas esperanças. Deus não desejava a morte do rapaz, mas queria mostrar que a fé verdadeira está pronta a entregar tudo. A pergunta de Isaque ecoa em cada geração: onde está o cordeiro? No Antigo Testamento, Deus sempre proveu substitutos temporários, mas na plenitude dos tempos ele mesmo entregou o cordeiro definitivo que tira o pecado do mundo. Abraão saiu daquele monte levando consigo uma experiência única de intimidade com Deus. O sacrifício não se consumou fisicamente, mas seu coração já havia se despido de todo apego. Ele provou que preferia Deus a qualquer dádiva, mesmo a mais amada. Essa história convida cada pessoa a refletir sobre o que ocupa o lugar central no coração. Às vezes as bênçãos podem se tornar ídolos. O chamado de Deus é sempre a priorizar o doador acima do dom, a confiar nele acima das circunstâncias. O silêncio de Isaque no momento em que foi deitado sobre o altar revela também algo da fé que Abraão transmitiu ao filho. Embora fosse jovem, ele confiou no pai a ponto de se entregar sem resistência. O relato não fala de luta ou fuga. Há aqui um prenúncio da obediência voluntária de Cristo. O Deus proverá que Abraão proclamou não era só uma esperança vaga, mas uma confissão que atravessaria os séculos. Ainda hoje, em momentos de perda e prova, o mesmo Deus continua a prover. Quando Deus disse agora sei que temes a Deus, não foi porque ele ignorasse antes o coração de Abraão. Foi porque aquela prova tornou público e visível o que já havia sido gerado no secreto. O altar se tornou palco da fé manifesta. Aquele carneiro preso no arbusto é símbolo da providência que surge no último instante, quando já não há força humana que possa resolver. Deus sempre chega a tempo, embora jamais antes da hora. Depois do sacrifício, Abraão ouviu a promessa renovada. É como se Deus dissesse: agora que me entregaste tudo, eu te darei tudo. Essa é a dinâmica da fé. Quanto mais entregamos, mais recebemos aquilo que tem valor eterno. O relato de Gênesis 22 permanece como um dos momentos mais sublimes da história bíblica. Ele mostra que a fé autêntica não consiste em apenas crer nas promessas, mas em amar o prometedor acima de tudo. Ali sobre as pedras de Moriá, a história da redenção começou a se revelar de maneira mais clara. O cordeiro provisório apontava para o cordeiro perfeito. O altar de Abraão apontava para a cruz de Cristo. E assim, Abraão regressou, com Isaque ao seu lado. Os dois descendo o monte juntos são a imagem da vida que renasce quando tudo parecia perdido. A história termina com a fé confirmada e o amor de Deus manifesto. Essa história é contada para que cada geração aprenda que Deus não deseja roubar-nos o que é importante, mas ensinar-nos a confiar que Ele é sempre mais valioso que qualquer outra coisa.